Boa noite, galera. Quero dizer, antes de mais nada, que é uma grande alegria para mim estar aqui junto com vocês. Conheço algumas pessoas aqui da igreja. Pastor Gessé foi meu professor no seminário. Foi ele que fez eu me apaixonar muito por filosofia. Ele nem sabe disso, mas foi. O Fábio foi meu contemporâneo. E ver outros aqui, como o Nagasaka e o Walter, a galera que eu conheci já, é uma alegria estar junto com vocês. E eu queria compartilhar um pouco sobre esse tema, então, e a gente vai direto ao assunto. Eu adoro isso. Eu queria que a gente começasse pensando um pouco isso, eu queria que vocês confirmassem para mim se é verdade. Eu quero mostrar algumas pessoas aqui, quero que a gente confirme se de fato Jesus é maior que elas, tá bom? Primeira, verdade, Jesus é maior que o Obama. O Obama hoje é considerado talvez o maior de todos, né? Presidente dos Estados Unidos, a nação muito grande no mundo. Jesus é maior que a Dilma, é verdade? Amém, né? O pessoal fica mais leve quando vê isso. Jesus é maior que o Snow? Jesus é maior que o Snow. Jesus é maior que a Katniss também, entendeu? A Katniss pode ser o que for, mas Jesus é maior que ela. Jesus é maior que Darth Vader, você concorda com isso? Jesus é maior que Darth Vader. Jesus é inclusive maior que o Thor, tá? Jesus também é melhor que o Hulk e maior que o Hulk, e muito mais poderoso, muito mais forte que o Hulk. Jesus é maior que o Chaves, tá? A gente é fã do Chaves, mas Jesus é muito mais legal que o Chaves. Jesus é maior que o Papa, você concorda com isso? Jesus é maior que o Rodrigo Hilbert também, tá? Por quê? O Rodrigo Hilbert é um homem criado por Deus para humilhar o homem comum, tá? Deus criou o Rodrigo Hilbert para nos humilhar, né? Então, assim, não bastasse esse cara já ser bonito, tá? E ter casado com a Fernanda Lima, esse cara ainda cozinha, e quando ele vai cozinhar, ele cozinha bem, ele não cozinha qualquer comida, ele cozinha javali, né? E aí ele fala assim, não, vou lá agora caçar o javali. Ele vai, caça o javali. Então, o Rodrigo Hilbert, eu sou fã do cara, mas Jesus realmente é mais que ele, né? Jesus é maior que Chuck Norris. Vocês concordam com isso? O Chuck Norris, ele comanda o universo, mas Jesus está acima do Chuck Norris também. Jesus é maior que a morte. Ele mostrou isso através da cruz. Ou seja, Jesus é soberano, não existe ninguém, não existe nada no mundo que seja maior que Jesus. Jesus, inclusive, venceu a morte, aquilo que ninguém foi capaz de vencer. Jesus é maior que a religião. Jesus é muito mais do que religião. O cristianismo é uma proposta que nos leva muito além de uma questão de religião. Jesus nos leva a um relacionamento com Ele de verdade, a um relacionamento com Deus. Ou seja, Jesus é maior do que qualquer coisa que nós possamos colocar ali. Jesus é maior. E essa é a nossa alegria. Por isso que nós declaramos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Rei. Tá? Agora, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Existe algo na sua vida hoje? Porque a gente sempre fala assim, não, Jesus é maior do que tudo. Existe algo na sua vida hoje que seria menor que Jesus? Ou seja, Jesus é menor que alguma coisa na sua vida? Ou você ama alguma coisa mais do que Jesus na sua vida? Porque a gente pode brincar com tudo isso, a gente pode falar sobre Jesus, mas de fato, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, será que Jesus é de fato o maior? Colossenses 1,15 fala sobre a supremacia de Jesus, dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, eu adoro esse texto porque ele mostra que de fato Jesus é soberano. E muita gente pensa assim, por que o mundo foi criado? A gente fala assim, o mundo foi criado para nós, para a gente ser feliz.
Não, a Bíblia diz que o mundo foi criado para Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Ou seja, nós não fomos criados para sermos felizes. Nós fomos criados para a glória de Jesus. Nós fomos criados para ele e tudo subsiste nele. Ou seja, Jesus é a base, é o alicerce de todas as coisas que foram criadas e todas as coisas existem, subsistem para ele. Ou seja, Jesus é o começo, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Não existe nada maior do que Jesus de fato no mundo, no universo, e nem deveria ser assim na nossa vida. Mas a minha pergunta para ti é: existe algo na sua vida que é maior que Jesus? Porque é óbvio, ninguém aqui vai chegar dizendo assim: não, eu não amo Jesus mais do que isso, tal. A gente sempre fala assim: não, Jesus é meu tudo. Se alguém te parasse na rua e perguntasse aí, quem é Jesus para você? A gente sempre fala assim: Jesus, ele é meu tudo. Mas será que Jesus é o seu tudo mesmo? Será que ele representa tudo na sua vida financeira? Será que ele representa tudo na sua vida emocional? Será que ele está à frente em todas as decisões e escolhas que você toma na sua vida? Porque é isso que significa ser cristão. Ser cristão é amar a Jesus acima de todas as coisas. Tem um texto que eu gosto muito na Bíblia, que é Lucas 14, versículos 26 a 27, e o versículo 33, Jesus fala sobre isso que nós estamos falando, e ele disse o seguinte: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, o cristão é alguém que de fato ama na sua vida Jesus Cristo acima de todas as coisas. E eu quero mostrar aqui 3 coisas pelo menos, porque quando a gente fala de amor, talvez o amor é muito subjetivo. Eu amo Jesus. Tá bom, mas Jesus vai trazer parâmetros para esse amor. Você me ama? Então Jesus vai nos mostrar o que significa amá-lo acima de qualquer coisa, acima de todas as coisas. Primeiro lugar, o cristão é alguém que ama Jesus acima de qualquer relacionamento pessoal. Ele diz no versículo 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Por isso a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, que é cristão, que diz amar Jesus acima de todas as coisas na sua vida, é: Jesus é de fato aquele que é o alvo de todo o teu amor? Ou hoje existe alguma outra pessoa na sua vida que é um alvo maior do seu amor do que Jesus? Será que existe na sua vida hoje uma pessoa que seja mais importante que Jesus na sua vida? A sua felicidade hoje, ela está de fato apoiada em Jesus ou ela está apoiada numa outra pessoa, talvez um relacionamento amoroso, talvez uma família, talvez um filho, porque tudo isso tem um alto poder para tomar o lugar de Jesus. Não é errado ter filhos, não é errado amar a esposa, amar o marido, amar a namorada, amar o namorado, não é errado isso. O problema é que se nós invertemos o valor, a ordem desses amores, isso constitui a idolatria. É sobre isso que Jesus está falando aqui. E Santo Agostinho disse o seguinte, presta atenção nisso. Santo Agostinho não definiu o pecado como uma atitude ou um comportamento. Santo Agostinho definiu o pecado como amor em desordem. Ou seja, é quando nós amamos algo acima de Deus ou acima de Jesus, é nisso que consiste a idolatria. É quando nós amamos qualquer coisa mais do que o próprio Deus Criador. Ou seja, por isso Jesus está dizendo, ele está criando esses parâmetros para o amor, dizendo: aquele que quer me seguir, aquele que quer ser cristão, precisa me amar acima de qualquer relacionamento pessoal na sua vida. Eu sou mais importante do que qualquer outra pessoa na sua vida. E aí? Jesus é maior que qualquer pessoa na sua vida.
Existe alguém que hoje exerce mais domínio, controle sobre a sua vida do que Jesus? Talvez você diz, não, Tiago, não tenho problema com isso. Bom, mas Jesus continua dizendo, trazendo critérios para esse amor, e talvez agora o bicho vai pegar aqui, vai ficar um pouco mais difícil, porque ele diz que o cristão, alguém que quer segui-lo, precisa amá-lo, inclusive não acima de qualquer relacionamento pessoal, mas inclusive acima de si mesmo. Ou seja, não pode amar mais a si mesmo do que Jesus. Ele diz, se alguém vem a mim e ama a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Aqui o bicho pega. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo hoje um tempo diferente de todos os outros. Eu não sei se já houve na história uma geração que se achasse tanto como a nossa geração. A nossa geração é a geração eu me acho. A nossa geração é a geração egoísmo, é a geração eu. Não é à toa que foram lançados livros nos Estados Unidos famosos, um deles chamado Geração Eu, que vai tratar sobre como funciona essa geração e como essa nossa geração lida com todas as decisões na vida, como lida com casamento, como lida com igreja, como lida com tudo. Um outro livro que foi lançado para falar sobre essa geração se chama Narcisismo Epidêmico, porque nós somos uma geração extremamente narcisista. Fomos nós quem criamos o selfie ou a selfie, tá? Há 25 anos atrás, recentemente eu vi uma reportagem que trouxe uma reportagem de 25 anos atrás, mostrando o seguinte, que há 25 anos atrás tinham lançado uma propaganda, uma reportagem num jornal, sobre as invenções mais idiotas daquela época. Isso há 25 anos atrás. As invenções mais idiotas daquela época, entre elas tinha um japonês segurando um pau de selfie e tirando foto de si mesmo. E todo mundo dando risada e falando que aquilo era a coisa mais idiota do mundo. Pois é, a nossa geração é essa geração que adotou o pau de selfie, adotou a selfie como algo maravilhoso. E a gente entra no Facebook e a gente só vai ver fotinho, né, dela de esquerda. Na verdade, todas as fotos das meninas é sempre na mesma posição, né? Porque já tem uma posição definida por causa da covinha, né? Tem que pegar a covinha, ou tem que pegar isso, ou a bochecha, então já tem. A nossa geração é uma geração narcisista, que tudo cria o Facebook pensando na sua imagem pessoal, no que os outros vão pensar ou vão falar. É uma geração fake. A nossa geração é uma geração fake, extremamente narcisista. Não é à toa também que a revista Época lançou uma reportagem chamada Eu Me Acho, em julho de 2012, foi a capa da revista falando sobre a nossa geração e trazendo algumas características da nossa geração. A primeira delas, falando que a nossa geração tem uma visão distorcida de suas qualidades. É uma geração que se acha demais, tá? Eu fui num congresso de jovens há um tempo atrás, e um dos palestrantes estava lá no púlpito e a galera estava toda reunida assim. E aí o palestrante virou para todo mundo e falou o seguinte: olha, nós somos uma geração de libertadores. E aí quando fala isso, a galera curte, né? Nossa, que legal. E aí ele falou isso assim, ele falou assim: e vou falar mais para vocês. Nunca houve na história uma geração nossa. Na verdade, só houveram outras duas gerações assim. Primeira geração foi a geração de Moisés. A geração de Moisés era uma geração de libertadores, e quando Moisés nasceu, o diabo tentou matar todas as crianças através do faraó, mas ele não conseguiu. Moisés conseguiu libertar o povo de Deus, e ele levou o povo e conduziu e não sei o que, e a galera começou a se empolgar. Ele falou assim: agora para aí, segunda geração de libertadores, 2000 anos depois de Moisés, a geração de Jesus. Quando a geração de Jesus nasceu, o diabo tentou matar todas as crianças através de Herodes, mas ele não conseguiu, e Jesus subiu na cruz e ele se tornou o libertador das nossas vidas, e a galera tá uma geração de libertadores. E ele falou assim: agora calcula, de Moisés para Jesus, 2000 anos, de Jesus para nós,
2000 anos. Esse pastor virou para a galera e falou assim: nós somos a geração de libertadores. E a galera pulando, subindo as pilastras da igreja, entendeu? Chorando, eu sabia. E a minha vontade era pegar aquela metralhadora e sair matando todo mundo. Mas é isso. A nossa geração se acha, tá bom? A nossa geração é a geração que assistiu esses filmes Jogos Vorazes, Maze Runner, Divergente, e todos esses filmes, a história é a mesma, tá? Qual é? Os jovens, os adolescentes vão salvar o mundo. Nós vamos ensinar os governos como se deve governar, nós vamos libertar o mundo da opressão que vive, do sistema, nós vamos ensinar nossos pais, nós vamos ensinar os professores, nós vamos ensinar os líderes. Ou seja, esses filmes são jovens dizendo o seguinte: nós somos a geração de libertadores. E aí a gente assiste esses filmes e a gente começa a pensar isso mesmo: puxa, eu acho que eu sou o cara mesmo, né? E aí tem aquele filme Divergente, aquela menina super insegura, todo mundo está se posicionando na vida, fazendo alguma coisa, e ela não sabe o que ela vai fazer da vida, ela não sabe o que acontece de errado com ela, até o dia que ela vai fazer um teste lá, enfia uma agulha nela, e aí a mulher olha para ela assim, e a menina, ai, que foi? Não posso te falar. Que foi? Você é divergente. Daí a menina, eu sou uma divergente, agora eu descobri e tal. E aí a gente olha para isso e quase chora olhando para isso, falando assim: é isso, eu sou um divergente, entendeu? Eu sou um divergente. E aí você vai para o trabalho, e aí você chega no trabalho, seu chefe te dá uma carcada, e aí você pensa assim: ele não sabe que eu sou um divergente, entendeu? Eu sou um divergente, eu sou o cara. Porque o divergente, ele não é bom numa coisa como o divergente é bom em tudo. O divergente, ele reúne todas as qualidades. E a gente começa a achar que nós somos isso mesmo, porque nossos pais nos criaram assim, nos elogiando o tempo todo. Você ia lá amarrar o tênis, teus pais, amarrou o tênis, que animal, não sei o que, meu filho é demais, meu filho não sei o que. Eu vejo isso muito na minha igreja, entendeu? Então os pais hoje olham para os filhos como se os filhos realmente fossem algo assim, e a gente cresceu assim, né? Então nós desenvolvemos uma visão distorcida de nossas qualidades, e nós acabamos desenvolvendo um foco em nós mesmos e na nossa realização pessoal. Então tudo é sobre nós, tudo é para nós, sabe? Igreja tem que me fazer feliz, porque os pais viveram em função de você. Então agora a igreja tem que viver em sua função, o trabalho tem que ser, tudo é para me realizar. Trabalho, se não me realiza pessoalmente, não me serve. Igreja, se não me realiza pessoalmente, não me serve. Ou seja, namoro, casamento, se não me realiza pessoalmente, se não me faz feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Quanta gente que eu tenho tratado questões de divórcio na minha igreja, gente que casou para ser feliz e gente que está se divorciando para ser feliz. Casou porque disse que queria ser feliz, agora está divorciando porque diz: não, mas eu tenho o direito de ser feliz. Caramba, tudo para a nossa felicidade, para a nossa geração é uma questão de o direito de ser feliz. A nossa geração é uma geração que fala muito de direito, mas fala pouco de deveres. Muitas meninas querem casar, mas poucas querem ser esposas. Muitos jovens querem casar, mas poucos querem assumir a sua tarefa, deveres como marido. É uma geração também que tem dificuldade em lidar com pressão e críticas. Por quê? Porque nós somos privados pelos nossos pais da pressão. Meu avô nasceu numa situação econômica do Brasil difícil. Com 10 anos de idade ele começou a trabalhar. Com 12 anos de idade ele comprou a empresa dele com 600 mil reais. 12 anos. Trabalhava dia e noite. Hoje o comércio dele tem mais de 75 anos. Lá na cidade de Novo Hamburgo. Meus pais já nasceram numa geração um pouco melhor, mas trabalharam desde cedo também para construir uma situação melhor para a família, e nós já nascemos numa vida muito melhor. E aí nossos pais quiseram nos privar, pagaram escola, muitos pagaram faculdade, a gente estuda até não poder mais, ou seja, a gente não aprendeu a lidar com a vida porque nossos pais nos criaram em torno desse plástico bolha, né? E aí, por exemplo, na minha época, para você ver como está acontecendo, na minha época tinha um negócio que era um potinho do inferno,
que se chamava metiolate. E esse potinho de inferno continha o cuspe do capeta. O cuspe do capeta era laranja, tá? E aí você se machucava, tua mãe ia lá com metiolate, passava, e aquele cuspe do capeta ardia, cara, ardia, você ficava soprando. E era terrível. Hoje, o metiolate é incolor e indolor. Imagina, vai ficar laranjinha ali, não sei o que, vai arder, não pode, a criança não pode, imagina essas coisas. Na minha época tinha um negócio chamado óleo de fígado de bacalhau, não sei se alguém aqui passou por isso, mas eu era muito mirrado, muito raquítico. Minha mãe começou a enfiar biotônico Fontoura em mim, não funcionou o biotônico, era caro também. Aí minha mãe descobriu que tinha um negócio mais barato que diziam que funcionava, que era óleo de fígado de bacalhau. Cara, óleo de fígado de bacalhau era o vômito do capeta, tá? Cara, era uma coisa terrível, terrível aquilo, entendeu? E toda vez que você comia aquilo, você tinha vontade de botar para fora. Só que hoje o óleo de fígado de bacalhau é sabor chocolate, é sabor morango, entendeu? Então a nossa geração é uma geração que foi privada de qualquer coisinha que pudesse ser ruim, e hoje nós não conseguimos lidar com a pressão. Então a gente não consegue lidar com a própria vida quando a gente começa a trabalhar, quando a gente encara problemas no casamento, quando a gente tem que lidar com maturidade, com conflitos. Nós não conseguimos lidar com isso. Nós somos a geração cristal. Nós brilhamos em situações favoráveis, mas somos extremamente frágeis sob pressão. Por outro lado também, é uma geração que com isso tem obsessão por queimar etapas. Por quê? Porque eu sou tão especial que eu não posso começar servindo café ou trabalhando no Xerox. Eu preciso começar como gerente, como diretor. Então é uma geração que busca atalhos, é uma geração que vive de ilusões, que busca fantasias, que não quer trabalhar a sua terra. A Bíblia diz, quem não trabalha a sua terra e quer enriquecer, está indo atrás de fantasia. A nossa geração não quer trabalhar, a nossa geração quer aquele negócio que aparece no Facebook de vez em quando lá, mais resultado com menos esforço. É isso que a gente procura. E isso é uma ilusão, porque é uma geração que se acha, é uma geração egoísta, é uma geração individualista, é uma geração hedonista. Agora, qual o problema com isso? Que quem está promovendo tudo isso é a nossa cultura moderna, a nossa cultura contemporânea, que está promovendo essa adoração do eu, quando na verdade Jesus nos leva, a sabedoria bíblica nos leva na direção da negação do eu. Veja só como a cultura do reino de Deus, a sabedoria bíblica se contrapõe com a cultura moderna que nós vivemos. A nossa cultura diz, busca o que te faz feliz, sabe, busca a tua felicidade. Você vai se aconselhar com a tua amiga, ela diz assim, ai amiga, sabe o que você tem que fazer? Segue o teu coração. Galera posta lá no Facebook assim, a vida inteira é feita para ser feliz, então abre os olhos para o que o coração te diz. E essa geração é assim. Só que a Bíblia nos leva na direção contrária, dizendo, não busca o que te faz feliz, busca a cruz. Toma a tua cruz. E a cruz não tem a ver com um trabalho difícil, com um namorado, um marido ou uma esposa difícil. A cruz sou eu, a cruz é você. A cruz é morrer para si mesmo. A cruz é eu colocar o meu eu sobre a cruz, dizendo como Paulo, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, eu preciso morrer para mim mesmo. Não tem esse negócio de buscar a minha felicidade. É uma geração também que diz assim, não, sabe qual é o segredo? Você tem que aprender a amar mais a si mesmo. O segredo é que você não se ama. Só que a Bíblia diz o contrário, dizendo, a questão não é que você tem que amar mais a si mesmo, você tem que aprender a negar a si mesmo. Você tem que neutralizar esses desejos maus da sua vida. Você tem que se negar e não se amar. A cultura moderna fala muito sobre amor próprio, fala sobre autoestima. A gente vive indo buscar livros sobre autoajuda. Agora, a sabedoria bíblica nos fala sobre algo contrário, ela fala sobre amor sacrificial. Ela fala sobre se doar, ela fala sobre sacrifício, sobre você morrer para si mesmo, para se doar. É isso que é amor. Então a Bíblia vai contra essa ideia de amor próprio.
Como disse Bonhoeffer, quando Cristo chama uma pessoa, Ele a chama para vir e morrer. Quando Jesus nos chamou, a vida que Ele nos chamou para viver é essa vida de tomar a nossa cruz, ou seja, para nós nos achegarmos para Ele e morrermos para nós mesmos. Esse é o nosso chamado, é um chamado para vir e morrer. E aí talvez você diz, Tiago, mas e aquele texto na Bíblia lá que diz que a gente tem que amar o próximo como a gente também tem que se amar? Será que é isso que o texto fala? Porque infelizmente eu tenho visto muita gente pregando isso. E a pergunta é, será que o texto está falando sobre isso? Veja o que diz esse texto lá em Mateus, diz, respondeu Jesus, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, ame o seu próximo como a si mesmo. O que eu quero mostrar para você é que esse texto nunca disse que você deveria amar a si mesmo por 3 razões. Primeira, porque são apenas 2 mandamentos e não 3. Jesus disse que teria 2 mandamentos, não 3, tá? Então aqui não está dizendo ame a Deus, ame o próximo e ame a si mesmo. Ele está dizendo ame a Deus e ame o próximo. E qual o parâmetro para amar o próximo? Da mesma maneira como se fosse você mesmo, tá? Outra questão é, o verbo agapau significa autossacrifício. Então ele está dizendo autossacrifício, ame a Deus em autossacrifício, ame o próximo em autossacrifício. Então não faz sentido você amar a si mesmo em autossacrifício, você está morrendo para si mesmo. Não faz sentido nenhum. Em terceiro lugar, o auto-amor é a compreensão bíblica do pecado. É assim que se inicia o pecado nas nossas vidas, quando a gente começa a amar a nós mesmos, quando a gente começa a pensar no que é melhor para nós. Essa é a compreensão bíblica do pecado. Então, na verdade, a salvação, como John Stott disse, é negar a si mesmo. Isso é salvação. É voltar-se da idolatria da centralidade do eu. Por isso a questão que eu estou levantando aqui, Jesus é de fato a maior coisa na sua vida, ou você tem se colocado acima de Jesus? Ou como muitos, você usa o nome de Jesus como uma maneira de se engrandecer? Ou existe algo ou alguém maior do que Jesus na sua vida? Talvez você fale assim, Tiago, puxa, mas e como eu lido com os meus problemas de autoestima? Sabe, como que eu resolvo isso? Porque, gente, eu nunca vi uma geração que está sofrendo tanto com esses problemas de autoestima. Meninas que saem da adolescência, chegam na juventude e já não sabem mais quem são, o que fazer da vida, completamente perdidas, com problemas de carência, homens da mesma maneira. Então, como eu resolvo isso? O mundo diz que é uma questão de autoestima, que é uma questão de amor próprio. Agora, como disse esse bispo, ele diz, o meu valor é o que eu valho para Deus, e esse é grande e maravilhoso, pois Cristo morreu por mim. Cara, o nosso valor não está no quanto você se valoriza. O nosso valor está no valor que Deus tem por nós através da cruz, através da morte de Cristo. Você quer mais do que isso? O Jesus soberano que está acima de todas as coisas deu a vida por você. Por isso o seu valor está no que você vale para Deus, não no que você vale para os outros ou o que você vale para si mesmo. Por isso, a questão que você precisa definir na sua vida não é uma questão de autoestima, mas é uma questão de autoestima. Deus te ama. E isso resolve todas as coisas. Isso deveria resolver todas as coisas na sua vida. Nós precisamos nos satisfazer no amor que Deus tem por nós. E nada mais do que isso. Por isso, terceiro lugar, o cristão é alguém que não apenas ama Jesus acima de qualquer relacionamento, ele não é só alguém que ama Jesus acima de si mesmo, mas ele ama Jesus acima de qualquer bem ou qualquer coisa. O texto diz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Então Jesus está dizendo que se nós queremos segui-lo e sermos cristãos de fato, ele precisa estar acima de qualquer relacionamento pessoal, ele precisa estar acima do meu eu e ele precisa estar acima de qualquer coisa na minha vida. Por isso, eu gosto do que disse o Tim Keller, quando ele diz que um ídolo
é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Ou seja, o que na sua vida é mais fundamental do que Deus para a sua felicidade? O que na sua vida é mais fundamental do que Jesus para a sua felicidade? Pode ser o seu celular. Talvez se tirasse a Bíblia de perto de você, você nem sentiria tanto. Mas se tirar o celular, você morre. A gente morre. Se tirar o WhatsApp, se tirar o Facebook, ou seja, nós temos ídolos na nossa vida, nós temos coisas na nossa vida que são maiores que Jesus. Se você gasta mais tempo no Facebook do que gasta tempo na sua vida dedicando a Jesus, isso está mostrando uma inversão de amores. Isso é amor fora de ordem. E veja, não tem problema usar Facebook, não tem problema amar as coisas. O problema é quando nós construímos uma relação com essas coisas que deveria ser a nossa relação com Deus. O problema é quando nós construímos uma relação maior com essas coisas que a nossa relação com Deus. Por isso, um ídolo, ele pode ser a sua carreira profissional, um ídolo pode ser a sua segurança financeira, um ídolo pode ser a sua aparência física, você se acha bonita, bonito e você vive para isso. Um ídolo pode ser o seu conhecimento, a sua teologia. Tem gente que dá a vida pela teologia, mas não dá a vida pelas pessoas, não dá a vida por Jesus. Pode ser uma relação amorosa, você se apaixonou e vai contra todos os padrões bíblicos e você não está nem aí, seus pais não aprovaram, mas você, sabe, não está nem aí. Sua família, filhos têm alto poder de idolatria, esposa, marido, namorado tem alto poder de idolatria. Muitas meninas começam a namorar e deixam Jesus de lado e o cara se torna o seu novo ídolo, ou a menina se torna o seu novo ídolo. Qual é o problema com isso? Porque a gente costuma achar que ídolo é só aquele negócio de gesso que fica lá nas igrejas. A gente fala assim, não, nós não somos idólatras, porque os católicos são idólatras, ou aquelas religiões são idólatras, mas nós não somos. A questão é que ídolo não é só algo físico. Existem os ídolos que são ídolos do coração, e como Tozer disse, um ídolo no coração é tão ofensivo quanto um ídolo na mão. Um ídolo no coração é tão ofensivo, é tão pior quanto aqueles ídolos que nós vemos por aí. Veja só por que eles são tão terríveis. Como disse essa moça, seja o que for, o que nos controla é o nosso Senhor. A pessoa que busca o poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada pelas pessoas que ele ou que ela quer agradar. Nós não controlamos a nós mesmos, nós somos controlados pelo Senhor de nossas vidas. É por isso que Jesus nos convida, nos chama para nós amarmos Ele acima de todas as coisas, porque se nós amarmos outra coisa no lugar dEle, nós seremos controlados por isso. E pior, veja o que disse o David Foster Wallace, quando ele disse o seguinte, esse cara é um ateu. E veja o que esse ateu diz, ele diz assim, pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Não existe tal coisa como o ateísmo. Não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. E uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus, veja, ele é ateu, ou ser espiritual para adorar, é que qualquer outra coisa que você adorar, te comerá vivo. Qualquer outra coisa que você amar mais do que a Jesus acima de tudo, qualquer outra coisa que você adorar que não seja Jesus, vai te devorar. Vai destruir a sua vida, vai te controlar. E ele continua dizendo, se você adora o dinheiro ou coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá que tem o suficiente. Ele continua dizendo, adore o seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio, e quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você irá adoecer por dentro. Ele continua dizendo, se você adore o poder, você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para poder manter o medo à distância. Adore seu intelecto, sendo visto como inteligente, você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. David Foster é um ateu assumido. Ele reconhece a impossibilidade de um ser humano viver sem adorar. Todo mundo adora algo, todo mundo vive em função de algo.
A única opção que temos é o que nós vamos adorar, o que nós vamos amar, o que nós vamos colocar acima de tudo nas nossas vidas, o que será mais importante para nós. E a sua assustadora percepção é: os ídolos comem vivos os seus adoradores. Ídolos podem parecer uma coisa bonitinha, mas eles devoram, eles destroem a sua vida. Em 12 de setembro de 2008, o David Foster Wallace cometeu suicídio. Ele se matou. E é por isso que nós temos visto pessoas famosas cometendo suicídio, pessoas que estão atrás de algo para amar, de algo para viver, e acabam se destruindo. Essa moça, há um tempo atrás, famosa nas mídias sociais, ela diz que a mídia social não é vida real. Mas ela foi uma menina que dedicou a vida às redes sociais. Em um vídeo de 17 minutos, essa moça disse que se sentia vazia e viciada em curtidas. Ela apagou mais de 2.000 fotos de sua conta no Instagram. Segundo ela, as imagens não serviam para propósito algum além da autopromoção. Diz que ela passava o dia tirando milhões de fotos para conseguir uma foto, até o dia que ela falou assim: eu não aguento mais. E ela soltou um desabafo falando o seguinte: eu sou a garota que teve tudo, me tornei famosa, e ter tudo nas redes sociais significa absolutamente nada para a sua vida real. Então nós temos construído ídolos na nossa vida de mídias sociais, nós temos construído ídolos por todos os lados de nossa vida, e Jesus tem se tornado só uma parte, uma área da nossa vida. Ele não é de fato o dono de tudo, o Senhor de nossas vidas, aquele que governa e controla o que somos. Teve um rapaz, vocês conhecem, chamado Justin Bieber, e eu não sei quantos de vocês sabem, mas o Justin Bieber, diz ele, que tomou uma decisão com Cristo, e não sou eu quem estou dizendo, isso é ele. E ele foi batizado na Hillsong, lá em Nova York, está sendo discipulado pelo pastor Carl da Hillsong. Inclusive, em alguns shows dele, ele tem levado os pastores da Hillsong. Eu não estou aqui para julgar a conduta dele, se a conversão dele é real ou não, mas ele compartilha que ele escreveu uma música falando sobre essa conversão dele. E ele fala o seguinte: pensei que minha jornada tinha chegado ao fim. Ele é um cara que foi atrás da felicidade, ele queria ser feliz, buscou a felicidade em pessoas, em relacionamentos, em coisas, em dinheiro, na carreira. E ele falou assim: caramba, eu não encontrei nada que pudesse me fazer feliz. Mandei a Deus aos meus amigos, peço que me perdoe pelos meus pecados. Você poderia, por favor? Estou mais do que agradecido pelo nosso tempo juntos, meu espírito está em calma. E ele diz nessa música famosa do último CD dele: eu coloquei meu coração em suas mãos, aqui está a minha alma para você guardar. Te deixei entrar com tudo que eu posso, você não é difícil de alcançar, e você me abençoa com o melhor presente que eu já vi. Você me dá propósito. Esse CD dele foi proibido em vários países muçulmanos, porque é um CD considerado cristão para eles, mas que compartilha a história do Justin Bieber com Deus, descobrindo que tudo aquilo que ele estava buscando, que era o seu amor, que era a sua adoração, nada daquilo era capaz de fazê-lo feliz. E ele postou no Instagram dele recentemente o seguinte, sobre o que a gente está falando aqui, idolatria. Ele postou o devocional dele dizendo o seguinte: somente a mim adore. O que quer que ocupe demais o seu coração se torna o seu Deus. Quebre isso e seja livre dessa escravidão, afirmando sua confiança em mim, e seja refrigerado em minha presença. Ou seja, não é que Jesus é ciumento, não é que Jesus vai ficar com inveja se você tiver algum outro amor que seja maior que ele. Não é que Jesus vai ficar bravo com você. Não. Jesus sabe que isso vai destruir a sua vida, e que ele precisa ser de fato maior que tudo e todos em nós, sobretudo em nossas vidas. Por isso, C.S. Lewis disse o seguinte: nosso problema é que nós somos criaturas divididas. Nós queremos Jesus, mas nós vivemos correndo atrás de outras coisas, como álcool, sexo, ambições, desprezando a alegria infinita que Deus nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Nós nos contentamos com muito pouco. E ele continua dizendo: se eu tenho em mim um desejo que nenhuma experiência humana deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é
é que eu fui feito para um outro mundo. Em outras palavras, se eu tenho em mim um desejo que nenhum amor deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro amor. Ou seja, nós não podemos mudar o foco em nenhum momento das nossas vidas. Nada nesse mundo pode nos fazer feliz como Jesus quer nos fazer feliz. Nada nesse mundo é fonte de felicidade. Só Jesus Cristo é fonte de felicidade. Ser cristão é colocar Jesus acima de qualquer relacionamento pessoal, é colocar Jesus acima de nós mesmos, acima de mim mesmo, é colocar Jesus acima de qualquer bem ou de qualquer coisa nas nossas vidas. E a minha pergunta para você é: o que na sua vida hoje é maior que Jesus? Qual é o seu ídolo? De fato, Jesus Cristo é o seu maior amor? Ou a sua vida hoje está em desordem? Os seus amores estão na ordem desapropriada? Ou você construiu uma relação com outras coisas e isso hoje está destruindo a sua vida? É por isso que nós andamos tão insatisfeitos. É por isso que nós somos tão infelizes. Porque nós não descobrimos ainda e não experimentamos ainda o prazer que vem de ter essa relação íntima, constante e crescente com Jesus. Para encerrar, para refletir e praticar, 3 coisas eu quero deixar. Em primeiro lugar, o que é mais fundamental e essencial que Jesus para a sua felicidade hoje? O que é? Segundo lugar, existem deuses em seu coração sabotando o seu amor a Jesus? Existe algum ídolo sabotando o seu amor a Jesus? Terceiro lugar, a verdadeira felicidade é encontrada ao conectar-se ao Criador da vida. Nada nesse mundo vai te satisfazer. Só Jesus. Só Jesus. Por isso, Jesus está acima de tudo e de todos. E precisa ser assim no nosso coração. Amém? Feche teus olhos.